Bom, para todas as questões aqui da prova, a gente vai considerar esse gráfico aqui para calcular o valor da permeabilidade, certo? Então, a permeabilidade é igual ao campo dividido pela densidade de campo, tá? Então, toda vez que a gente precisar calcular esse valor, a gente vem aqui no gráfico e encontra essas relações, tá? Na primeira questão, eu digo que eu tenho um circuito magnético com um perfil retangular, como mostra na figura abaixo, e ele tem as seguintes características, tá? Se eu digo que ele tem um perfil retangular, significa que quando eu fizer o corte aqui nesse sentido, eu vou ter, olhando aqui de frente, olhando assim, eu vou ter um retângulo, certo? Em que esse retângulo tem a altura h, então daqui para cá eu tenho h, que é igual a 1,8 centímetros, e esse comprimento aqui, esse comprimento, que é o mesmo tamanho disso aqui, vai ter como valor a diferença entre o raio externo e o raio interno, certo? Então, esse valor aqui vai ser RE menos RI, consequentemente 0,9 centímetros. Assim, para a gente encontrar, já a primeira pergunta que eu faço, né, é o comprimento médio do núcleo e a área da seção transversal. A área da seção transversal a gente já pode calcular agora, que é esse valor aqui, que vai ser igual a vai ser igual a 1,8 vezes 0,9. Esse valor aqui é 1,62 centímetros quadrados, ou 1,62 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Tá? Então, uma das informações a gente já tem aqui. A outra informação que a gente tem que encontrar é o comprimento médio. O comprimento médio, nesse caso aqui, vai ser o comprimento que o fluxo vai passar dentro do núcleo, certo? Excluindo aqui o entreferro. Para encontrar isso, a gente vai encontrar o comprimento dessa circunferência e subtrair do comprimento do entreferro. Para calcular isso, a gente vai calcular aqui LM, que é o comprimento médio, vai ser igual a 2π vezes um valor de raio. Esse raio aqui vai ser o raio dessa circunferência do comprimento médio e subtraindo do valor do entreferro, que é o valor G. Tá? Esse raio vai ser encontrado a partir do valor médio entre o raio externo e o raio interno. Então, o valor de R vai ser RE mais RI, tudo isso dividido por 2. Então, o resultado disso aqui vai ser 4,1 mais 3,2, tudo isso dividido por 2. Que é a mesma coisa aqui, 7,3 por 2, ou seja, 6,15. Deixa eu confirmar. 3,65 centímetros, né? Mas como a gente sempre faz as contas em metros, isso aqui vai ser 0,0365, né? Metros. O comprimento do entreferro é o valor de G, que é igual a 0,015 centímetros ou 0,0015 metros. E aí, quando a gente faz essa conta aqui, LM vai ser igual a 2π vezes 0,0365 menos 0,0015. E fazendo essa conta aqui, a gente tem metros. Então agora a gente já tem a resposta para a letra A. Na letra B eu quero saber a relutância do centro, do núcleo, e a relutância do entreferro quando há uma densidade de fluxo de B igual a isso aqui. Então, para fazer esses cálculos, a gente tem que saber a relutância do núcleo,
vai ser o comprimento médio do núcleo dividido pela permeabilidade do núcleo e a área da seção transversal, certo? O comprimento médio a gente já tem, que a gente calculou, não foi? Então é 0,2272 dividido pela permeabilidade, e a área a gente também já calculou, que foi 1,62 vezes 10 a menos 4. O que falta a gente encontrar agora é a permeabilidade. Aqui a gente diz que a densidade de fluxo é 1,25 Tesla. Então se a gente vir aqui para o gráfico, cada quadradinho desse aqui no eixo vertical vai ser 2, 3, 4, 5, 6. Cada quadradinho desse aqui vai ser equivalente a 0,11 Tesla. Então, aqui é 1,3, então 1,25 vai estar mais ou menos aqui, né? Aqui embaixo. Se a gente seguir esse comprimento até aqui, a gente vê que ele cruza mais ou menos nesse ponto, e a gente desce aqui para essa reta, esse instante aqui. Cada quadrado aqui do eixo X corresponde a 0,8 não, a 1000 dividido por 8. 1000 dividido por 8 vai ser 125, né? Então cada quadradinho desse aqui corresponde a 125 ampere por Tesla por metro. Então aqui a gente tem 125, 250, 375, 500, 625, tá? Então o valor de H aqui vai ser 625. Substituindo nesse valor aqui, a gente tem que a permeabilidade vai ser igual à densidade de fluxo, 1,25, que a questão deu, e o H que a gente encontrou pelo gráfico, que foi 625. Essa conta vai dar 0,002. Tá? Então agora a gente pode substituir esses valores aqui. 0,22772 dividido por 0,002 vezes 1,62 vezes 10 a menos 4. Calculando isso aqui, a gente vai ter que, certo? Então aqui a gente encontrou a relutância do núcleo, e falta a gente encontrar a relutância do entreferro. Tá? Então, relutância do entreferro vai ser o comprimento do entreferro, ou seja, o valor de G, dividido pela permeabilidade do vácuo, multiplicado pela área da seção transversal, certo? G em metros é 0,0015, μ0 é 4π vezes 10 a menos 7, isso é uma constante, tá? E a área da seção transversal é a mesma área do núcleo ao redor do entreferro. Tem aquela outra forma de fazer, mas a diferença é muito pequena, tá? Então, essa área aqui vai ser a mesma área que a gente calculou aqui em cima, 1,62. A gente tem o valor de 7.368.284,4. Certo? Então isso aqui é a resposta para a letra B. Feito isso, a gente pode vir aqui na letra C, e que pede a corrente I requerida para operar a densidade de fluxo dada aqui. Tá? Isso aqui a gente pode encontrar a partir daquela equação que NI é igual a fluxo vezes relutância. Como o fluxo vai ser o mesmo nesse caminho todo aqui, a gente vai calcular NI vai ser igual ao fluxo vezes a relutância total, que é a soma de RC mais RG. A gente tem o número de espiras, a gente quer encontrar a corrente, e o fluxo a gente encontra a partir dessa equação aqui. Fluxo vai ser igual a densidade vezes a área. A densidade de fluxo a gente já tem, que é 1,25. Então o fluxo vai ser igual a 1,25 vezes a área, que é 1,62 vezes 10 a menos 4.
Então dessa forma aqui o fluxo que vai passar por esse núcleo vai ser 2,025 vezes 10 a menos 4 Weber. Então a gente pode substituir esses valores aqui de forma que N vezes I vai ser igual a 2,025 vezes 10 a menos 4 vezes a soma das relutâncias, certo? Isso aqui é a soma das relutâncias. O valor de N a gente já tem, então a corrente necessária para que ocorra essa densidade de fluxo vai ser isso tudo aqui dividido pela quantidade de espiras, que é, nesse caso aqui, 90. Na outra prova é 72. Tá? Então, isso aqui vai resultar em 18,16 amperes. E temos aqui a indutância desse circuito todo aqui, pode ser calculada a partir do número de espiras ao quadrado dividido pela relutância total. Então nesse caso aqui a gente tem 90 ao quadrado, 8.100. E a relutância total a gente calculou aqui, não foi? Que vai ser aproximadamente 1 mH. Certo? Então aqui a gente resolveu a primeira questão. Bom, aqui a gente tem a segunda questão. Na segunda questão, eu dou um circuito magnético e eu quero saber qual a corrente necessária para que ocorra um fluxo dado aqui no entre-ferro. Tá? Então todas as dimensões aqui estão em milímetros e a bobina possui 200 espiras. Talvez na outra prova esse número tenha sido mudado ou foi no fluxo, não estou lembrado agora não. Tá, então para resolver essa questão aqui, a gente tem que fazer a equivalência do circuito para um circuito elétrico. Tá? Então considerando o fluxo aqui como a corrente, a gente tem um fluxo gerado aqui, certo? Eu vou chamar ele de fluxo 1. E nesse ponto aqui, ele se divide para um fluxo que vem aqui para baixo e um fluxo que vem aqui para a direita. Certo? Então aqui eu tenho o fluxo 2 e o fluxo 3. Então a gente pode, a partir disso, vir aqui para a equivalência desse circuito. Então a gente vai ter aqui uma fonte que vai gerar o fluxo. Esse trecho aqui do circuito todo, o fluxo que vai passar nele é o mesmo. Certo? Então a gente pode transformar isso tudo aqui em uma relutância só. Então que vai estar em série com a fonte. Nesse ponto aqui a corrente se divide, o fluxo se divide, então a gente tem um nó. Esse aqui é o eixo central do circuito, que a gente tem duas relutâncias, que é a relutância do ferro e a relutância do entre-ferro, tá? Que eu coloquei aqui e volta o circuito todo. E para completar o circuito a gente tem a parte que passa Φ2. Então o que é que a gente tem aqui? A gente tem a fonte, que a gente calcula a partir de NI. A gente tem uma relutância do lado esquerdo, a gente tem a relutância do núcleo central, a gente tem a relutância do entre-ferro e a relutância do lado direito. Certo? Então esse é o circuito que a gente vai analisar. Como a gente está usando o fluxo como a corrente, a gente pode substituir esses valores aqui como se fosse a corrente mesmo, tá? Nesse caso aqui, esse valor aqui vai ser a corrente I1. E esse aqui é I2. Bom, o que a gente quer é que o fluxo no entre-ferro seja 2,28 mW. Então, essa corrente aqui tem que ser igual a 2,22 mW. Então, vamos encontrar o quanto isso aqui geraria. Então, como a gente está fazendo a analogia com circuitos elétricos, esse fluxo vai acabar gerando uma força magnetomotriz aqui, ou vai ser gerado por uma força magnetomotriz que vai estar nesse ponto. Então, a força magnetomotriz central, certo? Estou chamando NI central, vai ser igual a relutância central, relutância total central, vezes o fluxo central. Nesse caso é o I3. Então, Φ3. Φ3 a gente já tem, que é esse valor aqui. A gente tem como encontrar as relutâncias a partir das dimensões e do gráfico de magnetização. Então vamos fazer isso aqui, né? Porque se a gente encontrar
a força magnetomotriz nesse ramo, a gente vai encontrar a força magnetomotriz nesse ramo, então a gente vai ter o fluxo, o outro fluxo, e a gente tem como encontrar esse fluxo aqui. Encontrando esse fluxo, a gente tem como encontrar a corrente necessária. É um pouquinho mais trabalhoso do que normal, mas vamos resolver isso aqui, né? A relutância do ferro central vai ser o comprimento dele central, que vai ser desse ponto até esse ponto, certo? Nesse caso aqui a gente tem que o comprimento daqui para cima é 500 e daqui para cá a gente tem quanto? 60, né? Começando aqui no meio, aqui é 30, 500 menos 30 menos 30, então vai ser 500 menos 60, né? O comprimento médio eu peguei esse valor aqui, subtraí 30 nesse ponto, subtraí 30 nesse ponto aqui, e aí ficou no ponto central e eu somei esse tamanho todo aqui, certo? Dividido pela permeabilidade do núcleo. Eu esqueci de subtrair o entre ferro, né, que é 0,1 milímetros. Menos 0,1 milímetros. Tudo isso vai ser multiplicado por 10 a menos 3, né, para a gente transformar em metros. E aqui a gente tem que encontrar agora a permeabilidade do núcleo a partir do gráfico de magnetização. Tá? Mas isso aí só um instantinho antes da gente fazer isso. A área da seção transversal desse núcleo, desse trecho aqui, como é que vai ser? Vai ser a largura disso, que é 40 milímetros, multiplicado pela profundidade disso, certo? Ou seja, essa área aqui interna. Então, a área da seção transversal no eixo central vai ser 40 vezes 40 vezes 10 a menos 6. Certo? Isso aqui só para transformar de milímetros para metros. Ou seja, a gente vai ter 1600 vezes 10 a menos 6. Ou passa 2 para cá. Menos 6. Nossa. Passando esses dois zeros para o lado direito da vírgula, a gente vai ter 16 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então esse valor aqui vai ser 16 vezes 10 a menos 4. Para encontrar agora a permeabilidade do núcleo, a gente vem aqui, porque a gente sabe que vai passar esse fluxo por ele. Para encontrar o B, é só a gente multiplicar pela a gente tem o fluxo, que é igual a B vezes A. A gente quer encontrar o B, a gente tem a área, então o fluxo, o B, vai ser igual ao fluxo dividido pela área. Fluxo é 2,28 vezes 10 a menos 3. A área é 16 vezes 10 a menos 4. Então, consequentemente, B vai ser... Agora a gente vem aqui, 1,425... 1,4... Vamos colocar 1,4 mais ou menos, né? Aqui 1,5, 1,4 é aqui, mais ou menos. Um pouquinho mais para cima. Então a gente vem aqui mais ou menos desse meio. Como a gente já viu que cada quadrado desse é igual a 125, aqui a gente tem 125, 250, 375, 500, 625, aqui seria 750, então vai ser aqui no meio do caminho, né? 750, 625
mais 125 dividido por 2, 625, mais 125 dividido por 2. Esse valor aqui vai ser 687,5. Certo? Então agora a gente já tem o B, a gente tem o H. Então a gente pode encontrar agora a permeabilidade, né? Então a permeabilidade vai ser igual a 1,4425 dividido por 687,5. É 2,07 vezes 10 a menos 3. Com isso agora a gente pode encontrar a relutância do núcleo, tá? Voltando aqui para cima, eu vou puxar essa parte toda aqui para baixo, tá? Então a relutância do núcleo nesse trecho vai ser 500 menos 60 dá 440, menos 0,01, 439,9 vezes 10 a menos 3, dividido por a relutância, a permeabilidade a gente encontrou 2,07 vezes 10 a menos 3, multiplicado pela área, que é 1,6 vezes 10 a menos 3. Aqui eu só converti esse trecho, né? Eu joguei o 6 para o lado direito da vírgula. Então o resultado dessa soma aqui vai ser, o resultado disso vai ser 3,9 vezes 10 menos 3 dividido por 0,07 vezes 10 menos 3 dividido por 1,6 vezes 10 menos 3 dá 132.820. Essa é a relutância do núcleo central. A relutância do entreferro central RG vai ser exatamente o mesmo fluxo, o mesmo campo, vai ser o comprimento do entreferro, G, dividido pela permeabilidade do vácuo, vezes a área da seção transversal. Certo? O comprimento do entreferro é 0,1 milímetros, então a gente tem vezes 10 a menos 3. A permeabilidade do vácuo é 4π vezes 10 a menos 3, menos 7, desculpa. E a área da seção transversal novamente vai ser a mesma área que a gente calculou aqui, tá? Então 1,6 vezes 10 a menos 3, que vai dar 49 milhões, não, 49.735,9. Tá? Bom, então a força magnetomotriz gerada nesse ramo do circuito vai ser central, vai ser o fluxo que passa por ele, que é 2,28 vezes 10 a menos 3, vezes a soma das duas relutâncias, né? Que dá 2, 20 mais 4, 9, 7, 3, 5, 9, 182.555,9. Resultando na força magnetomotriz de 416,2 ampere espira, né? Então a gente tem essa força magnetomotriz aqui, então a gente tem a mesma força magnetomotriz nesse trecho. Tá? A relutância do lado direito vai ser a mesma da relutância do lado esquerdo, porque a gente tem exatamente as mesmas dimensões, tá? Porque a gente tem as mesmas dimensões. Então vamos calcular aqui as relutâncias RD
aqui vai ser igual a RE. Tá? Isso porque eles têm as mesmas dimensões, só repetindo isso, tá? Tem 200 daqui para cá, menos 20. 200 daqui para cá também menos 20. Aqui tem 500 de altura, 40 de profundidade e 60 de largura em todos os trechos. Tá? Então vai ser o comprimento médio de cada um deles dividido pela permeabilidade vezes a área da seção transversal. O comprimento médio deles vai ser esse 200 aqui, menos metade desse 40, então vai ser 200 menos 20. Menos metade desse 60 aqui, então 200 menos 30 também. Vezes 2, porque isso também vai acontecer aqui em cima. E esse trecho vertical aqui, que é o que está faltando, né? Então vai ser 500 menos 30, menos 30. Então vai ser, certo? Esse aqui é o comprimento médio de cada um dos lados aqui, do lado direito e do lado esquerdo. A permeabilidade. A gente vai usar a mesma permeabilidade que a gente encontrou nesse trecho aqui, que é 2,07 vezes 10 a menos 3, vezes a área da seção transversal. A seção transversal, nesse caso aqui, vai ser 60 multiplicado por 40. Tudo isso vezes 10 a menos 3, né? Então, 60 multiplicado por 40 vezes 10 a menos 6, porque é o 10 a menos 3 do 60 e o 10 a menos 3 do 40. Então, resolvendo isso tudo aqui, a gente tem 740 milímetros, nessa parte de cima aqui está tudo em milímetros, então a gente tem que converter isso aqui para metros, é só multiplicar por 10 a menos 3. Dividido por 4,97 vezes 10 a menos 6. 148.893. Encontrando a relutância do núcleo nesses trechos aqui, a gente pode encontrar a corrente que vai passar por esse trecho e, consequentemente, a corrente que vai passar por isso aqui. Tá? A corrente, no caso, é o fluxo. Tá? Então, a força magnetomotriz central foi 416 vezes 0,2 ampere-espira, que também vai estar sobre o lado direito, né? Então vai ser o fluxo 2 vezes a relutância do lado direito. A relutância do lado direito a gente encontrou, só falta encontrar o fluxo. Então o fluxo fluxo 2 vai ser 416,2 dividido por 148.893,3. Vai ser aproximadamente 2,98 mWb. Se a gente tem o fluxo 3 e a gente tem o fluxo 2, a gente pode encontrar o fluxo 1 somando os dois, né? Então, fluxo 1 vai ser igual ao fluxo no entre-ferro, que é 2,28 vezes 10 a menos 3, mais 2,8 vezes 10 a menos 3, ou seja, vai ser 5,08 vezes 10 a menos 3. Weber. Então o que é que a gente tem aqui? A gente tem o fluxo, a gente tem o número de espiras, a gente quer encontrar a corrente que passa por aqui, a gente tem o fluxo total e falta a relutância total do circuito, né? Então o que é que a gente tem? A gente tem RD em série com... Não, desculpa, RC em série com
D, foi assim que eu resolvi. Bom, a gente tem o fluxo que passa por aqui, a gente tem o número de espiras, a gente quer encontrar a corrente, só falta a gente encontrar a relutância total, né? Então, voltando aqui para cima, a gente tem que RE está em série com o paralelo desses dois, né? Então RC mais RG, eu acho que a gente já calculou, não foi? RC mais RG deu isso aqui, que está em paralelo com RD. Então RD em paralelo com R central vai ser 182,55 vezes esse valor aqui, que é o valor do RD, 148, dividido pela soma dos dois, né? A soma dos dois vai dar 331.449,3. Então o resultado disso vai ser... Esse paralelo vai estar em série com o valor de RE, desculpa. Então o valor de R total vai ser o valor de R esquerda, que é 148.893,43, mais o valor do paralelo, né? Que é 82 do 007,5. Ou seja, 230,9008. Então, temos N, temos o fluxo, temos a relutância, só falta encontrar a corrente, né? Então a corrente vai ser o fluxo, que vai sair de lá, ou seja, esse valor aqui, vezes a relutância, esse valor aqui, dividido pelo número de espiras, esse valor aqui, certo? Então, fazendo essa conta aqui, a gente tem... Então a corrente final vai ser... (5,86 amperes). Na terceira questão, eu peço, dado um circuito magnético com seção transversal de 10 cm², que deve operar a 50 Hz, a partir de uma fonte de 115 volts RMS, calcule o número necessário de espiras para atingir uma densidade de fluxo de pico de tal. Certo? Então a gente tem um circuito magnético aqui, em que o fluxo que passa por ele máximo que a gente quer encontrar vai ser a densidade de fluxo máxima vezes a área da seção transversal, nesse caso aqui 10 vezes 10 a menos 4, né? A gente já tem o fluxo máximo, a densidade de fluxo máximo que a gente quer passar, aqui é 1,6, então é 1,6 vezes 10 vezes 10 a menos 4. Então o fluxo máximo que a gente vai encontrar vai ser 1,6 mWh, né? Então encontramos o fluxo máximo e agora a gente vai encontrar o restante das coisas, né? A gente tem que a tensão induzida no circuito vai ser o número de espiras vezes a derivada do fluxo, certo? A tensão induzida a gente já tem, o número de espiras é o que a gente quer encontrar, então a gente tem esse valor aqui. Geralmente o fluxo em corrente alternada é dado por um valor de fluxo máximo vezes
um seno de ômega t, certo? O fluxo máximo a gente já encontrou, que é 1,6 mWb. Então a gente tem que tirar a derivada desse valor aqui, né? Então d φ dt vai ser igual a ômega, fluxo máximo, vezes cosseno de ômega t. Tá? Quando a gente trabalha com corrente alternada, a gente pode pegar o valor RMS dela e trabalhar com os fasores deles. Como a gente já tem o valor RMS da tensão induzida, a gente pode simplesmente pegar o valor RMS disso aqui. Só para confirmar, ômega é 2π vezes a frequência. No caso da gente, a gente está trabalhando com a frequência de 50 Hz. Então, ômega vai ser igual a 314. Tá? Aqui eu estou arredondando, para a gente não ficar trabalhando com valores decimais, quando a gente já tem aqui radianos por segundo. Então, o valor RMS dessa cossenoide aqui vai ser o valor de pico, ou seja, ômega vezes o fluxo máximo, dividido por raiz de 2. Tá? Então, a gente pode escrever isso aqui como fluxo RMS vai ser igual a 314 vezes 1,6 vezes 10 a menos 3 dividido pela raiz de 2. Isso aqui vai ser 0,35355 Weber, né? Pronto, esse é o valor RMS. Então a gente pode trabalhar agora com tensão RMS. Vai ser igual ao número de espiras vezes φ RMS. Certo? Ou você poderia colocar o valor de pico aqui, multiplicaria esse valor por raiz de 2 e em seguida usaria só o valor de pico, que não precisaria dividir por raiz de 2. Das duas formas tem que dar o mesmo valor. Tá? Então o número de espiras vai ser a tensão RMS, que é 115, dividido pelo φ RMS, que é 0,355 Weber, né? Que dá 323,9 espiras, mas como as espiras tem que ser um número inteiro, né? A gente tem 324 espiras. Ok? E tá aí calculada a terceira questão. Bom, aqui na quarta questão agora eu dou o circuito abaixo, que tem essa potência nominal aqui, vai trabalhar a 50 Hz e tem essa relação de espiras, tá? Sabendo que a resistência 1 é de 0,1 ohms, a indutância 1 tem esse valor, a resistência do núcleo tem esse valor, a indutância do núcleo esse, R2, L2, né? E que tem uma carga nominal colocada no secundário do transformador, calcule. Aí eu peço esses valores todos aqui. Primeiro de tudo, vamos montar esse modelo completamente, né? Então a gente tem que encontrar x1, tem que encontrar xm, x2 e depois encontrar as impedâncias completas, né? Então vamos lá. Z1 vai ser igual a R1 mais JX1. X1 é a reatância do indutor 1, que é calculada a partir de ômega L. Certo? Então, ômega, nesse caso, vai ser 314 e L é 0,795
vezes 10 a menos 3. Só lembrando aqui, esse ômega a gente já calculou na questão anterior, mas só por garantia, vamos colocar ele aqui, né? Que ômega é igual a 2π vezes a frequência. A frequência nesse caso é 50 Hz. Então, consequentemente, ômega vai ser 314, tá? Então, nesse caso aqui, o valor de x1 vai ser 14 vezes 75 vezes 10 menos 3, 0,25 ohms. Né? Então, Z1 vai ser 0,1 mais J 0,25. Z2 vai ser calculado da mesma forma. Z2 vai ser igual a R2 mais JX2. X2 vai ser 314 vezes L2, que vai ser igual a 2,5 vezes 10 a menos 3 ohms. Consequentemente, Z2 vai ser mais J 2,5 vezes 10 a menos 3. Pronto. Falta agora a gente encontrar essa impedância aqui, que vai ser o paralelo de RC com XM. Antes de qualquer coisa, vamos encontrar quem é XM, né? XM vai ser 314 vezes LM. Não é assim? É. Ou seja, vai ser um valor absurdamente alto, né? Porque LM é 167 Henry. 314 vezes 167, 52.438 ohms. Como a gente vai estar fazendo um paralelo de XM com RC, o valor resultante vai ser praticamente RC, tá? Mas só para não ficar dúvida, vamos resolver isso aqui. O paralelo de R2 com XM vai ser 2 vezes 52.438 dividido pela soma dos dois, que vai ser 52.440, que vai dar 1,999923. Então é praticamente 2, tá? Então o valor de Zm vai ser praticamente 2. Ok? Então pronto. Aqui a gente já tem o circuito completo da gente, em que a gente tem esse aqui é Z1, Zm, aqui a gente tem o transformador ideal, desse outro lado a gente tem Z2 e por último a carga nominal, né? Então, só colocando aqui Z1, Zm, Z2 e Z, que é a carga nominal da gente. O que significa a carga nominal? É a carga que vai puxar a corrente nominal desse circuito, tá? Se a gente tem aqui uma potência nominal de 300 kVA e a gente tem que esse valor vai ser a tensão no secundário multiplicado pela corrente no secundário, e a gente sabe que a tensão nominal no secundário é 230, a gente pode encontrar a corrente no secundário, a corrente nominal no secundário, né? Então a corrente nominal no secundário vai ser igual a
300.000 dividido por 230, que vai ser 1.304 amperes, certo? Então, o que é que a gente já sabe? Por aqui vai passar 204 amperes, ou 1.304 amperes. Então a gente já encontrou uma das correntes que a gente precisa encontrar, tá? Que é o valor de I2. I2 é a corrente que passa por aqui. I1 é a corrente que sai da fonte, tá? Então encontramos I2. E vamos fazer agora o caminho contrário aqui para a gente poder encontrar a corrente que sai da fonte. Porque eu não estou dizendo aqui qual a tensão da fonte ligada, né? Então, isso aqui a gente vai encontrar depois. O valor de I1 vai ser encontrado fazendo esse caminho contrário. Então, se a gente tem essa corrente passando por aqui, a tensão que vai estar sobre essas duas impedâncias, essa tensão é 2, vai ser igual a corrente multiplicada pelas impedâncias, pela soma das impedâncias, né? A gente pode encontrar a impedância Z fazendo Z vai ser igual a tensão sobre ela dividido pela corrente, ou como a gente tem a potência, a gente pode pegar o valor dela e dividir pela corrente ao quadrado, certo? Nesse caso aqui a gente tem 3 vezes 10 a 3 dividido por um valor muito grande, né? 3, 4 ao quadrado, 1.700, 1.716.416. Então, 300 vezes 0,17 6 ohms. Somando com a impedância Z2, a gente vai ter, cadê quem é Z2? Esse valor aqui, né? ZEC vai ser Z2 mais Z, vai ser igual a 0,177 mais J 2,5 vezes 10 a menos 3. Certo? Então agora a gente pode encontrar a tensão é 2. Então tensão é 2. Vai ser igual a ZEC vezes a corrente, certo? E aqui para encontrar em função de módulo, a gente converte esse valor aqui para coordenadas polares, para a forma polar do número complexo, e em seguida multiplica com a corrente. Tá? Então a gente pode simplesmente multiplicar os dois de uma vez. Como a gente só tem parte real aqui na corrente, seria como se estivesse multiplicando aqui e aqui. Mas enfim, vamos transformar em parte isso aqui em coordenadas polares, né? Então, ZEC também vai ser representado como 77 com fase 0,81. Certo? Então é 2.
vai ser 1,77 vezes 1304 com fase isso aqui. Então 7 vezes 134 vai ser 230,8 com fase 0,81. Aqui eu vou desconsiderar essa fase, tá? Então vou dizer que vai ser 230,8 volts. Bom, com E2 a gente pode encontrar E1, que é essa tensão aqui. Certo? E a gente encontra E1 a partir da relação de transformação. A gente tem que E1 sobre E2 vai ser igual a 300, 230. A gente tem E2, então a gente pode encontrar E1 a partir disso aqui. E1 vai ser 10 vezes 230,8, que é igual a esse valor aqui, né? 2.308 volts. E1 está em paralelo com ZM, então a gente pode encontrar também a corrente de magnetização. A corrente de excitação, desculpa. Que vai ser E1 dividido por ZM. Então vai ser 2.308 dividido por 2. Que vai ser aproximadamente 1054 ampere. Aproximadamente não, né? As aproximações a gente já fez. 1054 ampere. Então aqui a gente já calculou I2, calculamos Φ, calculamos E2, E1, calculamos a impedância da carga. Só falta a gente encontrar I1, né? Como vocês podem ver aqui em cima, a gente tem uma corrente I2 linha que é vista aqui, que vem passando aqui, tá? I2 linha vai ser encontrada a partir da relação de transformação também. Como a gente tem uma corrente I saindo daqui, para encontrar I2 linha, a gente sabe que I2 sobre I1 vai ser igual a N1 sobre N2 para o transformador ideal. Então a gente pode fazer essa mesma relação aqui, né? Com uma corrente que está saindo I2 é a corrente I, certo? I2 é a corrente que está no secundário, I1 é a corrente que está no primário, só que nesse caso aqui a gente tem I no secundário e I2 linha no primário, tá? Então a gente tem I2 é igual a I, e I1 é o valor de I2 linha, tá? A corrente I a gente já tem, a gente tem também a corrente, a gente tem a relação de transformação, que é 10, né? N1 sobre N2 é esse valor, 2.300 dividido por 230. Então a gente pode encontrar I2 linha dividindo a corrente I, que é 1.304, dividido por 10, que é igual a 130,4 ampere. Pronto. Então se a gente tem I2 linha e a gente tem Φ, a gente pode encontrar I1 pela soma das duas, né? Se as duas estão vindo para cá, I1 vai ser a soma deles dois. Então I1
vai ser I2' mais Φ. Ou seja, 1280... Nossa, que conta feia. 1284, é isso mesmo. 1284,4 ampere. Pronto, então temos todos os dados que está sendo pedido aqui, só falta agora desenhar o circuito equivalente visto do primário, ou seja, a gente vai ter a impedância Z1, vai ter a impedância Zm e falta colocar a impedância Z2' e a impedância Z'. Né? Então, esse circuito equivalente vai ser dessa forma aqui. Tá? A gente tem essas duas impedâncias, Z1, Zm, e aqui a gente tem uma impedância Z2', série com uma impedância Z'. Tá. Z2', se vocês estão lembrados, a gente calcula pela relação de transformação ao quadrado multiplicado pela impedância Z2, e Z' a gente calcula da mesma forma, né? N1 sobre N2 ao quadrado vezes Z. Nesse caso aqui a gente vai ter 100 vezes Z2. Quem é Z2? É esse valor aqui. Então vai ser 0,1 mais J 0,25 e Z, quem era Z? Z é 0,176 vezes 100 vai ser igual a 17,5 ohms. Isso aqui também é em ohms, né? E tá aí. A gente já tem Z1, Zm, Z2' e Z' estão aqui também. Pronto, então é isso aí.